22 de outubro, terça-feira, o seu devocional Esperança Diária. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 15, o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, um livro muito bonito, que tem alguns ensinamentos muito importantes, porque fala do povo no deserto. E esse texto de Êxodo 17, 15, nos apresenta um momento muito importante dessa jornada do povo de Israel. Após a milagrosa provisão da água, Moisés agora, movido pela fé, pela obediência, ele ergue um altar, ele edifica um altar e ele coloca o nome desse altar, ele denomina aquele altar de "O Senhor é a minha bandeira", uma declaração que mostra a sua fé e a sua relação com Deus. E quando você vê essa expressão, olha aí, Êxodo 17, 15, Moisés construiu um altar e chamou-lhe "O Senhor é a minha bandeira". Ele edifica um altar e ele dá esse nome, "O Senhor é a minha bandeira". O que significa "O Senhor é a minha bandeira"? Significa a presença de Deus. A bandeira é um símbolo de identidade. E ao declarar "O Senhor é minha bandeira", Moisés está afirmando que Deus é sua maior identidade, sua força, sua proteção, o seu refúgio. "O Senhor é a minha bandeira" também significa que Deus é o nosso guia, Deus é a nossa proteção. Uma bandeira serve como guia, indica a direção a ser seguida. Nesse sentido, Deus é o nosso guia, Deus é a nossa bandeira. Ele nos mostra o caminho a seguir, mesmo em meio às dificuldades. A bandeira também ela nos ensina sobre a unificação e identidade. Uma bandeira une um povo sobre o mesmo propósito. Ao proclamar "O Senhor é minha bandeira", Moisés está unindo todo o povo de Israel sobre a bandeira de Deus, fortalecendo os seus laços, a identidade daquele povo que era escolhido por Deus. E também essa declaração "O Senhor é minha bandeira" era uma declaração de guerra. No contexto de Êxodo, a bandeira também era um sinal de guerra. Ao erguer essa bandeira, Moisés está declarando guerra contra os amalequitas, contra todos aqueles que eram inimigos de Israel, confiando na vitória que Deus daria a eles. Que na nossa fé também o Senhor seja a nossa bandeira. Assim como Moisés, nós podemos erguer a nossa bandeira, a nossa fé em Deus, nossa confiança no Senhor em meio às batalhas da vida, declarar que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa força e renovar essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Essa bandeira, esse Senhor, ele é um guia em meio às tempestades. Quando se sentir perdido, quando se sentir confuso, olhe para o Senhor, a sua bandeira, a sua direção, o seu guia. E que esse texto também nos lembre que, assim como Deus dava vitória ao povo de Israel contra os seus inimigos, hoje, através do relacionamento que temos com Jesus, podemos ter a vitória sobre o pecado. Essa batalha espiritual, ela é real, mas nós podemos vencê-la com a ajuda de Deus. Ao declarar "O Senhor é minha bandeira", estamos nos posicionando contra as forças do mal, tomando nossa posição como povo de Deus e levando as boas novas a todos aqueles que ainda precisam entender e ouvir que Jesus é o único caminho que leva o homem até Deus. Deus te abençoe, terça-feira abençoada.